Qual era a fonte do aprendizado da vida de Timóteo? Quem eram os seus referenciais, né, os seus instrutores? Quem lhe orientava? Quando deve começar a educação cristã na vida do cristão, na vida da criança, na vida, né, do pai de família, das famílias? A Bíblia, ela é inspirada toda a escritura, Antigo e Novo Testamento ou apenas o Antigo Testamento? Então são assuntos como esse que nós vamos tratar na nossa aula de hoje, a 13ª aula do primeiro trimestre de 2025. Estamos chegando ao final e eu espero que você tenha compreendido a palavra de Deus até aqui, estudando essas 13 lições conosco. E para mim sempre é um prazer, uma alegria imensa ter você aqui no nosso canal. Mas não fique só apenas aí assistindo, né? Deixa seu comentário, dá um joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho para que juntos aí você sempre possa estar recebendo em primeira mão toda vez que a gente postar aqui no nosso canal. Nós estudamos esse mês a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que está com o tema Em Defesa da Fé Cristã. Hoje é a última aula e eu agradeço muito a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou aqui no nosso canal. Vamos estar comentando a nossa próxima revista também de adulto aí, falando sobre, né, o Verbo de Deus, né, o Verbo se encarnou e se fez carne e habitou entre nós. Vamos estudar o Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João e nós iremos estudar durante todo o trimestre, o segundo trimestre de 2025, começando já no primeiro domingo de abril aí, nós vamos estudar essa revista. Eu espero que ela possa trazer muita edificação para a sua vida. Inclusive, tem alguns temas que você pode ir reciclando, né? Você pode voltar aqui no nosso canal, estudar alguns temas que estão de acordo com os temas que serão estudados na nova lição, para que você possa ganhar um pouco mais de subsídio aí e um pouco mais de argumentação, de estrutura, de conhecimento, para que você possa comentar em sala de aula. Dito isso, só agradeço a Deus por essas 13 lições que Ele nos deu a graça de ministrar ao seu coração. E eu espero que você esteja sempre por aqui, deixando sempre o seu comentário, colocando a sua opinião, compartilhando para amigos seus que são professores, para que eles também possam se aperfeiçoar também aqui no nosso canal, tá bom? Você que ainda não nos conhece na nossa rede social, você pode entrar aí, sempre Renato Bromochenko no YouTube, Instagram, Facebook, né? E aí tem no TikTok também, tem no Twitter, né, que é o X. Então, em todas as redes sociais a gente está lá, sempre com o nome Renato Bromochenko. Você pode acompanhar as nossas redes sociais e estar sempre aqui recebendo em primeira mão também o estudo da Palavra de Deus e os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. O tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre a perseverança na fé em Cristo. Veja que nós estudamos durante todo o trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, com uma nova roupagem. E hoje o autor achou por bem, o pastor Ezequias Soares, de concluir esse trimestre dizendo que nós precisamos perseverar na fé em Cristo. Porém, aqui eu gostaria de fazer uma distinção que nada tem a ver esse tema com a doutrina, né, com um dos pontos do calvinismo que fala sobre a perseverança dos santos. Então, a ideia aqui é que você possa perseverar nas doutrinas que foram ensinadas, não só no trimestre, mas as doutrinas bíblicas, que você possa perseverar na palavra de Deus, nas escrituras, para que você possa sempre assim ter uma fé edificada, madura e aprofundada na palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que diz o texto áureo: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia um coração em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Veja aqui no capítulo 2, o apóstolo Pedro está argumentando com os irmãos, construindo um raciocínio na cabeça deles. Esse é o contexto desse versículo que está como texto áureo. Ele foi argumentando com os irmãos, dizendo: olha, nós vimos, né, o próprio Jesus Cristo, nós estivemos com ele, estávamos lá no monte sagrado, quando o Pai falou com ele que ele era o Filho amado. Então todas estas coisas nós presenciamos com os nossos olhos. E aí ele vai dizer: aí temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, do jeito que os profetas falou dele, nós presenciamos com os nossos olhos. Então nós temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos,
como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça em vosso coração. Então ele está usando aqui, né, de uma linguagem do que acontecia naquele tempo, que o pessoal até prestava um pouco mais atenção nos astros, nas estrelas, né? Eles, assim como acontece à noite, né, ela vai clareando quando vem a luz, até surgir a luz da alva lá, né, apareça a luz da alva no dia que aparece no céu, assim também vai aparecer a palavra de Cristo, um dia vai raiar, brotar no vosso coração, e aí esperamos, é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Na verdade prática, ele vai dizer que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Somente a palavra de Deus é que pode ser esse ponto de aferir, né, de trazer equilíbrio, tanto na nossa moral, tanto na nossa vida espiritual, na nossa família, na sociedade, na nossa pátria. Somente a palavra de Deus é a nossa base de sustentação, de regra e de fé. Mas vamos continuar com os objetivos da nossa lição. Temos pelo menos 3 objetivos nesta aula de hoje. Primeiro, é mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Não desanime diante das heresias, dos falsos ensinos, das falsas, né, mensagens, das falsas pregações, do falso evangelho, né, que tem se apresentado como se fosse o verdadeiro evangelho. Diante de tudo que tem acontecido, você precisa perseverar. Paulo chega a dizer para Timóteo: persevere naquilo, né, permaneça naquilo que você aprendeu. Segundo objetivo da nossa aula de hoje é enfatizar, mostrar para você a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. O estudo da palavra, o estudo das escrituras não é uma coisa que acontece uma única vez. Você estudou, ponto final. É preciso perseverança. É preciso enfatizar essa necessidade que nós temos de aprender diariamente com a palavra de Deus. E observe, por exemplo, hoje estou chegando aos 45 anos de idade agora em abril, e desde os meus 16 para 17 anos, logo após o meu batismo, foi que comecei a ministrar, né, já pregando o evangelho e também estudando as escrituras aos poucos ali na escola bíblica dominical, e não tinha naquela época um curso teológico para fazer. Então os primeiros contatos que eu tive foi com a escola bíblica dominical, e até hoje, graças a Deus, permaneço apaixonado por estudar a palavra de Deus. E toda vez que eu pego uma lição dessa para estudar, né, para escrever aqui o esboço que eu vou ministrar para você, a gente percebe o quanto a gente está aprendendo. Então, há uma necessidade de sempre aprender. Ninguém sabe tudo. Ninguém já alcançou a perfeição do conhecimento e não precisa estudar mais. É por isso que você, professor, sempre renove o conhecimento que você tem através do estudo, da pesquisa. Hoje tem tantos meios e ferramentas que você pode estudar, então se aplique para que você possa passar o melhor para o aluno que está diante de você. E nós temos o nosso terceiro ponto, que é o terceiro objetivo: considerar as escrituras como fundamento da vida cristã. Ou seja, qual é a base do cristão? Qual é a base daquele que serve a Deus? É a Bíblia Sagrada. Ela é o fundamento da nossa vida. É o fundamento da vida cristã. Não temos outro fundamento a não ser a palavra do Senhor. Mas vamos à nossa introdução. Todas as religiões mundiais e os movimentos dissidentes deles, né, ou delas, possuem diversos escritos sagrados. Você não vai encontrar uma religião, um segmento que vem dissidente de uma religião sem um manuscrito sagrado, sem algo que eles consideram como sagrado. Qualquer segmento, qualquer religião que você for acompanhar, eles vão ter ali o seu texto sagrado, né? O seu livro, ou o seu profeta, o seu conhecimento, algum livro que eles colocam acima das escrituras sagradas. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Nós não temos outra fonte de autoridade, outra fonte que pode nos instruir e manter a base da igreja, a não ser as Escrituras. A Bíblia, ela é a fonte de autoridade da igreja. Então as religiões têm seus segmentos, têm seus profetas, seus livros, né? Seus livros sagrados, mas
igreja, o cristianismo, tem a Bíblia como fonte de autoridade. A fonte de autoridade não é a liderança, a fonte de autoridade não é a própria igreja, como há um segmento que diz que se nós criamos a Bíblia, e não é verdade, não foi a igreja que criou a Bíblia, a igreja reconheceu a palavra de Deus, reconheceu a Bíblia, é diferente. Então veja que os apóstolos testificaram das Escrituras, né? Ratificaram as Escrituras. Eles não são, dizer assim, nós criamos a palavra de Deus, então nós podemos alterar a hora que quiser. Não é assim que funciona. Então foi isso que uma pessoa, uma liderança espiritual, estava falando esses dias numa entrevista que eu ouvi, dizendo que eles podiam alterar a Bíblia porque foi eles que criaram a Bíblia, e isso não é verdade. O cânon sagrado, eles não criaram a Bíblia. O cânon sagrado eles reconheceram, aferiram que o que estava escrito era a palavra de Deus e por isso reconheceram, deram autenticidade. É mais ou menos quando você pega um documento e vai até o cartório para ser autenticado. Então ali o cartório reconhece que aquela assinatura é original, é verdadeira, é um documento verdadeiro. Então se dá autenticidade, reconhecimento. Foi isso que a igreja fez. A igreja como instituição, como organização, ela não criou a Bíblia, né? Não criou a palavra de Deus. A palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo aos apóstolos, né, aos profetas, aos escritores do Antigo Testamento, cerca de quase 40 escritores. Então, a Bíblia ela é a fonte de autoridade para que ela possa corrigir a igreja, instruir a igreja para que ela possa permanecer. A autoridade bíblica ela deriva da sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de palavra de Deus. Ela não é palavra da igreja ou palavra do homem, ela é a palavra de Deus. E isso encerra na superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infabilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Tem gente querendo se colocar acima das Escrituras, ter mais autoridade que a própria palavra de Deus. E isso é um erro letal, terrível, quem faz e quem se porta dessa forma. Mas vamos lá. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é: diante das heresias é preciso perseverança. Não tem outro caminho. É preciso perseverança. Primeiro, os falsos mestres. Sempre existiram os falsos mestres, os falsos ensinadores. E diante disso, nós precisamos perseverar na doutrina e não naquilo que os falsos mestres vão apresentar. Então veja que o escritor da revista coloca para nós que as duas epístolas, né, a de Timóteo, tanto a primeira como a segunda, e também a própria epístola de Tito, foi considerada como epístolas pastorais. Antes era tudo chamado de epístolas, e mais tarde, ou epístolas paulinas, mais tarde somente Tomás de Aquino, já em 1270, se não me engano, a 1300, ele reconheceu essas três epístolas, né, como epístolas pastorais, porque ele estava endereçando, né, colocando essa epístola, Paulo estava escrevendo ela, endereçada não a uma igreja, mas a pastores, a lideranças espirituais, que era o caso de Timóteo e o caso de Tito. Veja que as outras epístolas, por exemplo, como epístolas aos Colossenses, aos Tessalonicenses, né, aos Gálatas, a primeira carta aos Coríntios, então todas essas epístolas são endereçadas às igrejas, e apenas essas três epístolas que é endereçada aos pastores, com exceção aí tem uma quarta epístola, que é a epístola a Filemon, mas ela é mais de cunho pessoal, porque o Filemon aqui ele não é uma liderança espiritual, um pastor, apenas esses três. Então por isso que essas três epístolas são consideradas as epístolas pastorais, embora as outras epístolas façam-se classificações, por exemplo, como as epístolas da prisão, mas aí é apenas o local de onde elas foram escritas, de onde elas foram emitidas, inclusive uma dessas aqui, que é a carta de Timóteo, Paulo também escreveu quando ele estava preso, a segunda carta. Porém, veja que é com muita justiça que é colocado como epístolas pastorais. E elas são refutações às heresias contra, veja que todas elas vão citar isso, as fábulas ou as genealogias intermináveis que são apresentadas. Se você analisar, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, não se preocupe com fábulas e genealogias intermináveis. Quando você olha 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, mas rejeita as fábulas profanas. Quando você vai, por exemplo, para Tito capítulo 3, verso 9,
Evita, porém, discussões tolas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Então veja que Paulo nessa carta está orientando os dois pastores, tanto Timóteo quanto Tito, a evitar essas fábulas e genealogias intermináveis, que havia muitas discussões sobre a genealogia do próprio Jesus, a genealogia da sua descendência. Veja que Timóteo, Mateus e Lucas apresenta ali as genealogias, outros discutiam a genealogia de onde deveria vir o Messias, outros discutem também de onde eles são, se de fato são judeus verdadeiros ou não. Então ficavam numas brigas de fábulas e genealogias e criando-se tantas coisas, e Paulo diz: isso não vai levar a lugar nenhum. Então vocês precisam aprender que é preciso ensinar o essencial para que a igreja saiba onde é que ela foi edificada. Foi edificada em Cristo Jesus. E era isso que Paulo pregava, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Era o que Paulo sempre defendia. Veja que ele usa a expressão aqui de chamada ciência, falsamente chamada ciência. 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 diz: Timóteo, guarda o que foi confiado, evita as conversas inúteis e profanas e as objeções da falsamente chamada ciência. Então veja que havia aqui, sem dúvida, um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir ali naquele período, no ápice do segundo século. Então Paulo já estava prevendo todas essas coisas e orientando a igreja de todos esses ensinamentos que tinha. É possível que o gnosticismo tenha se firmado no primeiro século e surge depois, mais tarde, no segundo século, mas confirmado como doutrina. Mas veja que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, já combateu o gnosticismo. Ele já teve que combater a nascente, o início do gnosticismo. Veja que ele vai dizer assim: olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa afirmação de João parece até ser uma afirmação aleatória, mas quando você olha, por exemplo, sobre a ideia que os gnósticos estavam ensinando, de que Jesus não era o Filho de Deus, não tinha nascido como Filho de Deus, tinha nascido um homem. Depois, na hora do batismo, é que ele tinha recebido ali o Espírito Santo e se tornou o Cristo. Depois, na cruz, devolveu o Espírito e deixou de ser o Cristo. Isso era o pensamento do gnosticismo. E aí falava muito sobre o conhecimento, que o homem só poderia alcançar a salvação, a perfeição, por meio do conhecimento, através dos seus próprios esforços, da sua própria uma dimensão que o homem alcançava através do conhecimento, e assim o homem conseguia chegar diante de Deus. Então, João já está combatendo essas coisas no seu próprio escrito. Então é possível que Paulo já está orientando Timóteo acerca desses ensinos que já estava na sua nascente, começando a divergir ali, a trazer rebelião no meio da igreja para dividir o povo de Deus. Veja que Irineu de Leão, em 135 a 204, ele combateu o tal sistema, em sua obra Contra as Heresias. Então já havia esse sistema herético, os falsos ensinamentos, e é contra essas coisas que Paulo já estava orientando tanto a Timóteo como também a Tito, evitar as discussões que iam, esses debates com esse pessoal, e não ia levar a lugar nenhum. Então o apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos de sua geração. Primeiro, ele estava combatendo os agnósticos, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também na sua época, os falsos doutores da lei. Então esses eram os grupos que Paulo estava enfrentando e ele tinha que combater. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz assim: querendo ser mestres da lei, embora não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, como acerca, por exemplo, da circuncisão. Então veja que Paulo está mostrando para Timóteo, dentro da carta, mostrando para ele que essas pessoas queriam ser mestres da lei, mas no fundo, eles não tinham nem bagagem, conhecimento das afirmações, não tinha profundidade teológica daquilo que estavam ensinando. Aquela pessoa que às vezes ouviu, copiou e está falando sem nenhum conhecimento, sem nenhum fundamento. Tito capítulo 1, verso 10. Porque há muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão e as fábulas judaicas. Então está ele mostrando para Tito qual era o tipo de conteúdo de luta que ele tinha que lutar
contra essas pessoas que eram insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, né? Não queria de forma alguma aceitar que os gentios não precisavam ser circuncidados. Para eles tinham que de todo jeito serem circuncidados. Então Paulo está mostrando para esse povo que era essa luta de Timóteo e de Tito. Veja, por exemplo, no verso 14 do capítulo 1 da Epístola de Tito. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, desde o princípio, eles estavam assim. FF, né, ponto Brusser, ele diz nas epístolas pastorais, ele fala a seguinte frase: o gnosticismo, com sua ênfase no conhecimento esotérico, né, e desprezo pelo mundo material, representava um desafio significativo para a igreja primitiva. Então sempre foi um desafio, pois eles vinham trazendo ali o tal do conhecimento esotérico, né, o desprezo pelo mundo material, dizendo que toda a matéria não prestava, não servia para nada e tal, e todo aquele combate. Então eles acabavam trazendo um perigo para a igreja primitiva e era contra esse povo, esses falsos mestres que Timóteo tinha que lutar. Stanley Orton, né, na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, vai dizer o seguinte: a necessidade de discernimento espiritual para combater as heresias é uma constante na história da igreja. E as epístolas pastorais nos oferecem um guia muito valioso nesse sentido. Então essas epístolas pastorais, né, tanto as epístolas também para as igrejas, é de uma valiosidade tremenda para que nós possamos combater as heresias também no tempo presente. O pastor Claudionor de Andrade, no seu Manual de Apologia Cristã, ele diz o seguinte: os falsos mestres, com suas doutrinas distorcidas, sempre representam um perigo para a igreja. A vigilância e o apego à sã doutrina são essenciais para a perseverança na fé ou para preservar a fé. Então está aqui o nosso primeiro ponto falando sobre os falsos mestres. O nosso segundo subponto vai falar sobre a experiência apostólica. Quando Paulo vai dizer no verso 10 e 11, dizendo: olha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. E quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então Paulo está citando, dizendo que Timóteo tem acompanhado a sua vida de perto. Veja que Paulo está elogiando a perseverança desse jovem pregador, desse jovem pastor, mostrando que ele era alguém que estava firmado na rocha, firmado na palavra, era perseverante na doutrina, né, na experiência apostólica. Porém, observe que as perseguições aqui são uma referência à primeira viagem missionária de Paulo. E a gente sabe aqui que, bem na verdade, Paulo e Timóteo só começaram a andar junto depois de Listra, né, quando Paulo estava caminhando em Listra. Então isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois ele vivia onde? Na região. E a sua mãe era crente e, sem dúvida, também membro da igreja. E, por certo, ele tinha o conhecimento. John Stott, na mensagem de segunda carta a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: a perseverança na fé, mesmo diante da perseguição, é uma marca distintiva dos verdadeiros discípulos de Cristo. Ou seja, Timóteo tinha conhecimento, ciência de tudo que Paulo passou, e mesmo assim ele sabia que ele podia passar pelas mesmas coisas, mas ele não desanimou, ele perseverou na palavra de Deus. E era isso que Paulo estava elogiando. Pastor Antônio Gilberto vai dizer no livro O Fruto do Espírito, né? A experiência apostólica nos ensina que a fidelidade a Deus é provada nas tribulações e que a perseverança é recompensada com a aprovação divina. Então, baseado aqui, você pode entender o seguinte: Paulo estava elogiando a perseverança de Timóteo, a perseverança nos princípios que ele aprendeu do próprio apostolado. E Paulo está dizendo: você sabe, rapaz, de tudo que eu passei. Então você tem aprendido, tanto na minha doutrina, naquilo que prego, no meu modo de viver, na minha intenção, na minha fé, na longanimidade, no amor, na paciência, nas perseguições, tudo que tem na minha vida, você tem a experiência, você está seguindo. Então precisamos, diante das heresias, perseverar.
também na experiência apostólica. E aí Paulo vai dizer o seguinte aqui, né? E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, no verso 12. Então vamos entender aqui o que Paulo está dizendo, esse querer, né? O verbo querer aqui, né? Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Então Paulo está dizendo, todos que querem viver, né? Viver uma vida piedosa, esse querer é um propósito. Quem colocou o propósito de viver uma vida certa, uma vida justa, uma vida de acordo com o evangelho, essa pessoa vai passar por muitas perseguições. Sofrer pela causa do evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O próprio apóstolo Pedro, né, quando vai falar dessas perseguições, ele vai dizer o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, meu irmão, é preciso que você entenda que sofrer pelo Evangelho, quando você vive o Evangelho, você sofre porque você está vivendo a vontade de Deus, a verdade do Evangelho. Então você só tem motivo para glorificar. Se vocês forem insultados por causa disso, então vocês são felizes. É o que Pedro está dizendo na sua carta, no capítulo 4, verso de número 14. E é isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Viver o Evangelho. Estar de acordo com o Evangelho de Cristo, para que um dia nós possamos alcançar esse galardão que o Senhor tem reservado para nós. Carson, né, no comentário do Novo Testamento, ele diz o seguinte: a disposição para sofrer por Cristo é um sinal de genuína devoção e compromisso com o Evangelho. É isso que é. Quando você tem disposição para sofrer pela causa, disposição a dar a sua vida pelo nome do Evangelho, pelo nome de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Hoje, às vezes, falamos muito, né, nesse sofrimento, mas na hora que vem as primeiras afrontas, as primeiras tribulações, há muitas pessoas que acabam negando a sua fé, negando seus princípios, negando seus valores. Mas nós precisamos estar preparados. Vai perdoando o meu inglês aí, né? Mal baianês. Diz assim, Mike Pilman, né? Ele diz o seguinte: conhecendo as doutrinas bíblicas, diz o seguinte: o poder do Espírito Santo capacita os crentes a perseverarem na fé, mesmo em meio às provações e perseguições. O Espírito Santo vai nos capacitar, sempre nos capacita. Veja que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, que não nos vem uma provação, uma tentação maior do que a gente pode suportar. Então veja que Cristo, ele sempre vai nos fortalecer. No nosso quarto subponto, o escritor da revista vai colocar aqui as características dos enganadores. Veja que ele colocou da seguinte ordem, né? Ele vai colocar primeiro que diante das heresias é preciso perseverança. E aí ele vai mostrar aqui no primeiro subponto aqui, esses falsos mestres. Precisamos perseverar apesar dos falsos mestres. Precisamos também perseverar na experiência apostólica. Precisamos perseverar entendendo que querer é este que Paulo está mostrando, né? E também todos que querem viver uma vida piedosa precisam ter esse propósito no seu coração. E no quarto subponto, ele vai mostrar para nós as características dos enganadores. Ele diz: mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja que o termo usado, né, pelo apóstolo para enganadores ou impostores, né, é o termo egós, que é uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão ou encantador. Então essas são as pessoas denunciadas por Paulo. Elas pertencem ao campo religioso. E isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras e falsos mestres, e em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles devem ter um futuro promissor. E aqui vai uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra talvez até difícil de você entender.
Mas os falsos ensinadores, eles não estão fora do contexto religioso. Não é uma pessoa que surge lá ensinando uma outra doutrina de uma outra religião. Você nem ouve as pessoas de outra religião. O cara pertence a um outro segmento, a uma outra religião que não é o cristianismo. Você nem vai parar para ouvir. Então, quando se fala desses falsos ensinadores aqui, é gente que a gente está ouvindo, que às vezes sobe em nossos púlpitos. Nós ouvimos às vezes na internet, e eu vejo hoje muitas pessoas criticando apenas a questão da internet, mas a internet é apenas uma alavanca, uma forma de comunicação para ampliar o que se é ministrado. Por exemplo, quando você pega muitas lives aí, essas pregações foram feitas aonde? Dentro da igreja. Você vai pegar, por exemplo, muitos cultos que são transmitidos ao vivo e muitas pregações, recorte de pregação que aparece na internet. Aquela pregação foi feita aonde? Dentro de uma igreja, dentro de um púlpito. A internet apenas deu visibilidade àquilo ali, fez aquele recorte daquele ensinamento, a não ser uma live como essa, um vídeo desse que eu estou fazendo aqui, que é uma aula de escola bíblica dominical, mas eu estaria dando esse ensino que estou dando aqui hoje em qualquer aula de escola bíblica dominical dentro de um templo, como todos os outros professores fazem a mesma coisa. Então, a ideia não é a internet só amplia, faz a gente conhecer e ter conhecimento e acesso a muita gente, né? Que às vezes você, dentro da igreja, você prega para 100 pessoas. Quando você faz um vídeo desse e coloca disponível na internet, você chega a 500, a 1000, depende aí de cada canal, de cada segmento, de cada professor, a bagagem que já adquiriu na internet. Então está seguindo milhões de pessoas, milhares de pessoas estão ouvindo. Então veja que esses falsos ensinadores que Paulo está combatendo aqui são ensinadores que estão dentro do contexto da igreja, enganando e sendo enganado. Gente que tem interesses embusteiros, são impostores, aí eles chamam de feiticeiros, né, charlatão, enganador. São pessoas que pertencem ao campo religioso, que vivem enganando pessoas, mas sendo enganados também com falsos ensinamentos. E aí a gente tem visto tanta polêmica, tantos falsos ensinos surgir em nossos dias, e a internet apenas ampliou isso, né? Está trazendo à luz essas coisas. A gente está ouvindo diariamente. E aí, se você não se alimenta da verdadeira palavra de Deus, onde é que você vai chegar? Onde é que você vai parar? Então é preciso ter cuidado. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras, até mesmo negando o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses falsos mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, tais mestres os explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo a condenação deles está à espreita e a sua destruição não dorme. Então haverá um dia que Deus vai prestar conta com todo esse povo vai prestar conta com Deus. Mas o importante, querido, é que a gente precisa perseverar na doutrina do Evangelho. Quantos charlatões, gente pregando prosperidade, fazendo o povo dar rios de dinheiro, arrancando dinheiro do povo. Eu já vi coisas semelhantes, já vi tantas coisas terríveis, enganando as pessoas. Ah, bote aqui o Salmo 91, então não é para você dar 90, não, nem para dar 92, é para dar 91 reais. Ah, o Salmo 150, então tem que dar 150 reais. Já vi gente falar, dê o dízimo da dívida que você tem. E vários ensinamentos que são colocados sobre prosperidade, onde o cara ensina 3, 4 dias, a nível de manipular, conduzir as pessoas, instigar as pessoas a darem uma oferta. Essa semana eu vi um áudio de alguém que está processando uma igreja, forçando essa igreja a devolver um dinheiro que ele foi forçado a dar. E aí na matéria que eu ouvi, inclusive até áudios, né, onde do líder manipulando, forçando aquela pessoa a dar todo o recurso que ela tinha. Então, são vários ensinamentos em várias áreas que a gente tem visto isso. Tantas áreas dentro da igreja que têm sido dados ensinamentos que você fica maluco sobre lideranças, né, sobre líderes, sobre psicologia, casais, casamento, o que pode, o que não pode, e vai se ensinando tantas coisas e apenas enganando as pessoas, manipulando as pessoas e só trazendo escândalo, né? O caminho da verdade tem sido difamado por causa dessas pessoas, falsos mestres, mas que Deus tenha misericórdia de nós. O William Barclay disse o seguinte no comentário do Novo Testamento: a ganância e a exploração são marcas registradas dos falsos mestres que buscam lucro
e poder em vez de servir a Deus. Há pessoas que tudo que faz é para pensar na rentabilidade, no retorno financeiro. Usa a igreja apenas como meio para ganhar recurso. E a gente precisa ter cuidado com isso. O evangelho tem como foco primordial ganhar almas, recuperar vidas. Todo recurso, dízimos e ofertas, contribuições e campanhas que uma igreja faz, deve visar unicamente alcançar vidas, edificar vidas. Se a igreja está apenas pensando em dinheiro, ela já perdeu o seu foco e perdeu a sua missão. Mas vamos lá. Veja, por exemplo, o que Ezequias Soares diz. A igreja precisa estar atenta aos sinais dos falsos mestres que se infiltram no meio da igreja com suas doutrinas enganosas. E aí você tem tantas pessoas ministrando seminários, palestras e escrevendo livros e pregando, ensinando técnicas, né? E aplicando tantos meios para engambelar as pessoas ou enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. E a gente precisa ter cuidado e fugir, né? O pastor Ezequias Soares escreve isso na Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Mas vamos ao nosso segundo ponto, para a gente resumir mais aqui, porque senão a nossa aula fica muito grande. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Esse é o nosso segundo ponto. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O contexto da segunda carta, né, do capítulo 3, do verso 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras. As escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Não existe outra fonte. A Bíblia Sagrada é a palavra inspirada por Deus. Veja o verso 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, né? Em sabendo de quem tens aprendido. Do plural grego, né? Tinon, literalmente dos quais. Isso permite a gente saber na seguinte tradução. Por exemplo, na NTLH, você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Na NVT diz, pois conhece aqueles de quem aprendeu. E na NBV ele vai dizer assim, confia naqueles de quem você aprendeu. Então Paulo está mostrando para Timóteo que ele tinha aprendido de onde? Das sagradas letras, das escrituras. A Bíblia é a fonte primária do ensinamento cristão. Não existe outra fonte, querido. Não é o que eu acho, não é o que o fulano acha, não é o que o profeta diz, é o que a palavra de Deus diz. O que a Escritura diz? O que a Bíblia diz? As sagradas letras é as Escrituras sagradas. E aí veja, por exemplo, desde a infância, quem era a referência dele, quem era a pessoa que ele estava aprendendo. Então aqui veja que desde a infância, verso número 15, era a sua mãe e a sua avó, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então Paulo está mostrando que Timóteo tinha uma base, uma origem do aprendizado. A origem era a Bíblia Sagrada, expressada numa fé que não era fingida, num evangelho verdadeiro, que a avó dele viveu e que a mãe dele também viveu. O Paulo está mostrando para Timóteo as origens de como ele era esse rapaz, né? De quem Timóteo aprendeu a Sagrada Letra. Quem foi que ensinou para ele as Escrituras? O exemplo da avó e o exemplo da sua mãe. Começa em casa, meu querido. O verdadeiro ensinamento a gente precisa começar a administrar na vida dos nossos filhos em casa. A Bíblia não pode ser apenas uma fonte apenas para ser ministrada na igreja, mas em casa, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso testemunho. Os nossos filhos precisam aprender a palavra de Deus. Paulo disse que a avó dele, né, a Lóide e a Eunice, tinha bons testemunhos. Paulo conhecia essa família. E do próprio Paulo também, Timóteo tinha aprendido as Sagradas Letras. Veja, por exemplo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então, essa era a fonte do aprendizado, de onde ele aprendia as Escrituras. Pessoas que não só pregavam,
né? Mas também vivia o evangelho. Paulo diz, vocês é testemunho do que ouviu, do que eu fiz, do que eu faço, os meus testemunhos. Então, Timóteo conhecia tanto a mãe, conhecia tanto a avó, como conhecia também o apóstolo Paulo, que estava ensinando para ele as sagradas letras. É muito importante quem está te ensinando, quem está te orientando, a vida, né, de Deus, a vida com Deus que essa pessoa tem, um testemunho exemplar diante da sociedade, perante os homens que essa pessoa tem. É tanto que Paulo, quando vai falar para Timóteo escolher obreiro, vai dizer, olhe qual é o testemunho que ele tem da sociedade. O que a sociedade diz dele? Ele tem que ser aprovado pelo bom testemunho da família, dos filhos, perante a opinião das pessoas. Se ele não tem, então essa pessoa não serve para ensinar. E aí, olha o que diz John Stott na mensagem, a segunda carta de Timóteo. O discípulo, ele é uma corrente de transmissão onde a verdade é passada de geração em geração. E Timóteo é um exemplo dessa fidelidade. O que ele aprendeu de Paulo, aprendeu da sua avó, da sua mãe, ele estava transmitindo para pessoas que viriam depois dele. E o discípulo, né, o discipulado é isso, é transmitir para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos ouvindo, um verdadeiro caráter formado através da palavra de Deus. Cláudio Honor de Andrade, no Manual de Apologética Cristã, ele diz o seguinte, a importância dos mestres na fé é inegável. E Timóteo foi abençoado com mentores que o instruíram nas Sagradas Escrituras desde a infância. Desde a infância. Stellan Orton, né? Ele diz assim, a herança espiritual de Timóteo, transmitida por sua família e por Paulo, demonstra o poder da influência piedosa na formação de um líder. Você não tem ideia, meu querido, da importância de um lar estruturado, de uma família estruturada, de uma liderança que para ensinar, para instruir, para orientar, para conversar, para discipular, para formar caráter nas pessoas. Não é só para faça o que eu faço, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Faça o que eu faço. Né? Como falo, assim também eu faço. Então, com a vida se prega também. Aprenda isso nessa noite. Amém? Mas vamos seguir. Segundo subponto, permanecendo firme nas sagradas letras. De quem ele aprendeu? Família. Permaneceu em quê? Nas sagradas letras. Que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, desde a sua infância. Então havia uma avó que ensinava, uma mãe que ensinava, uma família temente ao Senhor, discipulando aquele rapaz. Timóteo é exortado a permanecer naquilo que aprendeu e que acredita ou que foste inteirado, e por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia Sagrada. Meu padrasto, que foi um pregador do Evangelho, morreu no ano de 95. Era um exemplo de vida para mim até hoje. Os poucos anos que eu consegui observar da sua vida, que nós vivemos juntos, né? Eu pude observar o caráter de Cristo sendo formado nele. E até hoje eu trago, né, comigo lembranças que ficam marcadas no meu coração da humildade, né, da perseverança na oração, da fé em Cristo, da confiança que ele tinha no Senhor, mesmo nos tempos difíceis, quando faltava tudo dentro de casa, a casa cheia de filho, e aquela confiança de dizer, Deus vai abrir uma porta, Deus vai prover, vamos orar porque Deus, aquela confiança que ele tinha de que Deus ia agir. Né? O exemplo de vida até o momento em que morreu, tudo isso nos marcou, nos deixou lembranças da nossa vida. Então, porque sabia de quem tinha aprendido, os primeiros pastores, as lideranças com quem eu convivi. Então, todos esses pastores foram exemplos de vida que marcaram o nosso ministério, marcaram a nossa vida. E aí vem o segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia, a palavra que eram pregada por esses homens. Né? Desde o meu padrasto, os primeiros pastores, os obreiros com quem nós vamos trabalhando, com quem nós vamos convivendo, todos esses homens foram formando a nossa vida. E a gente olha para a vida que eles tinham com Deus, né? A comunhão, a oração. Às vezes não eram grandes teólogos, né? Eu convivi com vários pastores que não eram grandes teólogos, não tinham grandes conhecimentos, uma grande bagagem teológica, mas tinham uma vida
pregavam as Escrituras, ensinavam a palavra de Deus, ainda que de um modo comum, mas mesmo assim ensinavam a Bíblia com tanto amor, com tanta devoção, viviam aquilo que pregavam. E isso é importante, isso marca a nossa vida. Por certo, a avó de Timóteo e a própria mãe não eram teólogas, né? Não tinham o mesmo conhecimento de Paulo, mas era alguém que tinha uma fé que inspirava. E é isso que Paulo vai elogiar, dizendo aqui: eu sei a memória que elas tinham uma fé não fingida. E habitou em sua avó, habitou na sua mãe, também habita em você. Então, veja que era isso que Paulo estava mostrando para Timóteo. O que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó, era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob a orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância, no lar, desde os primeiros dias. Em conduzir o filho para a igreja, em conduzir o filho para os cultos, para os ensaios, participar do aprendizado, da comunhão, da oração, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas vamos continuar. Em Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 8, o Senhor está dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E você vai inculcar isso na cabeça do teu filho. Dentro da tua casa, andando pelo caminho, deitado, ao levantar, vai atar nas mãos dele por sinal, colocar na frente, né, no frontal, entre os olhos, e vai escrever nos umbrais da tua porta. Você vai fazer de tudo para que essa criança aprenda a palavra de Deus e saiba que Israel é o único Deus. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Veja que ensina a criança no caminho em que deve andar, não é o caminho. Não é mandando o filho fazer, é fazendo com o filho. Não é dizendo: ó, você não pode mentir, mas você mente. Não pode enganar, mas você engana. Não. É ensinando no caminho, com prática de vida, com vida. E isso a criança vai aprender. O ensino cristão deve começar em casa, no nosso lar, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 até o 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Mas você não pode esperar que este princípio vale apenas, né, para levar o filho na igreja e lá ele aprende, e o pastor, que é a única pessoa responsável por ensinar tudo. Uma única escola por domingo, quando a criança estuda quantas horas durante a semana? A carga horária de um professor numa sala de aula é de 20 horas, né, pelo turno da manhã, 20 horas no turno da tarde. Se for os dois turnos, 40 horas. Então uma criança estuda 20 horas num turno. E nessas 20 horas, ele vai 1 hora de ensino na igreja, numa escola dominical. É o suficiente? Com mais desenho, internet, rede social, tudo que ele tem, então é preciso mais que escola dominical. É preciso também a gente dar alimento para os nossos filhos através de músicas, de louvores, de bons filmes, de uma boa educação, de uma boa, né, uma boa prosa, uma boa conversa, para inculcar na cabeça dele o que é o significado da palavra de Deus, senão ele nunca vai conseguir aprender. F.F. Bruce, né, nas epístolas pastorais, diz: a fidelidade das Escrituras é a base da vida cristã e do ministério. E Timóteo é um modelo de como essa fidelidade deve ser cultivada. Ainda Antônio Gilberto diz no livro Fruto do Espírito, ele diz: a educação cristã no lar e na igreja é fundamental para a formação de discípulos que permanecem firmes na palavra de Deus. Ezequias Soares, no livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, ele diz: o ensino bíblico desde a infância é um investimento eterno que produz frutos duradouros na vida dos indivíduos e na igreja, meu querido. Não tem outro caminho. A Bíblia, ela é divinamente inspirada, esse é o nosso terceiro subponto. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Não é a metade, parte. Toda a Escritura. O termo grego aqui, né, inspirado por Deus, divinamente inspirado, vem da palavra theos, que significa Deus, e pneu, que é respirar ou soprar. Então, a palavra inspirado por Deus. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, quando ele diz toda a Escritura. Também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo, conforme diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21. Então, em caráter especial e único, a palavra dos profetas torna, o único no gênero.
Então a palavra de Deus, ela pode ser ou pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação. É o que diz o verso 15 e 17. Em Jesus, e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Nenhuma outra literatura tem o poder que as Escrituras têm. Então a palavra de Deus é divinamente inspirada, e é nessas letras que Timóteo deveria permanecer, na palavra sagrada, escritura sagrada. E veja, por exemplo, o que Carson vai dizer no comentário novo, né, do Novo Testamento. A inspiração divina das Escrituras é a base da nossa fé e autoridade, e nos garante que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. O pastor, né, Mike Pilman, ele vai dizer o seguinte: a doutrina da inspiração bíblica é essencial para a teologia pentecostal, pois reconhecemos a Bíblia como a palavra de Deus viva e eficaz. Ainda vai William Berkeley no comentário do Novo Testamento, diz: a Bíblia como palavra de Deus é a nossa bússola, nosso guia e a fonte de toda a verdade. Então, meu querido, não há outro meio, outro caminho, outra fonte de autoridade que nós devemos ter para que nós possamos perseverar no combate às heresias. Somente a Bíblia é a palavra divinamente inspirada, a palavra de Deus. E no nosso terceiro e último ponto é tendo as Escrituras como fundamento. E aqui eu não vou estender muito esse terceiro ponto, porque ele repete um pouco do que já está no segundo, apenas para afirmar um pouco daquilo que a gente está aprendendo. Então, nesse terceiro ponto, ele vai mostrar sobre a autoridade apostólica, né? Aquilo que Timóteo respeitava lá, a autoridade dos apóstolos, a experiência do apóstolo. E veja, por exemplo, a igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Não havia nenhum questionamento. A igreja nunca questionou a autoridade dos apóstolos. A Bíblia diz o seguinte: e eles estavam na doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então não tinha nenhuma dificuldade da igreja ouvir os apóstolos. Só conferia tudo que eles falavam, né? Os bereanos conferiam tudo que eles falavam conforme estavam nas Escrituras, e não havia questionamento quanto à autoridade apostólica. Veja que sabemos que essa é a verdade de Deus para os nossos dias. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, por exemplo, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, o mesmo nível. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18 diz assim: pois diz a Escritura, não amordace a boca do boi quando debulha o trigo, e o trabalhador merece o seu salário. Está aqui uma citação em Timóteo. Deuteronômio 25, 4 diz: não amordace a boca do boi quando debulha o trigo. Mateus 10, 10. Nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Aí diz mais, Lucas 10, 7. Permaneça naquela casa comendo e bebendo o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário, e não ande de casa em casa. No mesmo nível que o Antigo Testamento está falando, o Novo Testamento também vai falando e orientando os discípulos na mesma pegada, no mesmo nível, colocado no mesmo pé de igualdade ou de autoridade apostólica. E é dessa forma as epístolas paulinas. Veja, por exemplo, quando Pedro, olha o respeito que Pedro tinha pelos escritos de Paulo. Já naquela época, não tinha todo o Novo Testamento escrito, os 27 livros ainda. Mas veja Pedro, quando vai escrever na sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16. E considerem a paciência de nosso Senhor como salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele fala dessas coisas em todas as suas cartas, nas quais há algumas passagens difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também torcem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então veja que Pedro está mostrando no seu escrito que a escritura, a Bíblia Sagrada, é também o que Paulo escreveu. E ele disse que havia muitas pessoas que não compreendiam o que ele estava escrevendo e distorcia o que ele estava escrevendo, como também faz com as demais escrituras.
Então ele considerava o texto de Paulo como escritura sagrada. E isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, nós devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. Veja o que John Stott vai dizer. A autoridade apostólica é fundamento da igreja. E as escrituras do Novo Testamento são testemunho fiel desses apóstolos. John Stott escreveu isso na mensagem de 2 Timóteo. Cláudio Honor de Andrade, no Manual de Apologética Cristã, vai dizer: a inspiração e autoridade das escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo, é um pilar da fé cristã. A igreja deve se submeter a essa autoridade. Ainda diz Stanley Orton, na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, ele diz o seguinte: o reconhecimento da autoridade apostólica é essencial para a teologia pentecostal, pois os apóstolos foram os instrumentos de Deus para revelar a verdade do Evangelho. E aí você vai ver que em muitas passagens do Novo Testamento existe a abrangência. Esse é o nosso segundo subponto. A abrangência das Escrituras, do termo Escritura. Você vai aparecer lá em Mateus 21, 42. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? Mateus 12, verso de número 10. Vocês nem sequer leram essas passagens da Escritura? Lucas 24, verso 27. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. João 2, 22. E creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. João 5, verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Então veja que em todo o contexto, Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Como Pedro escreveu no verso 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas e do mandamento que o Senhor Jesus e Salvador, mediante ele deu mediante os vossos apóstolos. Olha o que Pedro está falando aqui na segunda carta. Para que vos lembreis das palavras que foram ditas primeiro pelos profetas, depois pelo Senhor Jesus, que ele disse por meio dos seus apóstolos. Antigo e Novo Testamento é as Escrituras, é a palavra de Deus. E aí Carson vai dizer no novo comentário: a unidade da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é um testemunho de sua origem divina e de sua mensagem central, que é a revelação de Deus em Cristo. Antônio Gilberto, no Fruto do Espírito, vai dizer: a abrangência das Escrituras como palavra de Deus, completa e unificada, é fundamental para a nossa fé e prática. Ela é o fruto do Espírito. Ainda Ezequias Soares, da Hermenêutica Fácil e Descomplicada, vai dizer o seguinte: a Bíblia, com seus 66 livros, é o manual de Deus para a humanidade e devemos estudá-la e aplicá-la em todas as áreas da nossa vida. Não há para onde você refutar a abrangência, toda a Escritura divinamente inspirada. Antigo e Novo Testamento. É a palavra de Deus, meu querido. E aí, no nosso último subponto, para encerrar a nossa aula de hoje, o manual de Deus, verso 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, né? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, né, que é ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça, não somente para esses obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. A Bíblia é, querido, a palavra de Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é o manual, é a fonte, né, o manual de Deus para a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para direcionar a nossa vida. E não é um texto seleto, uma parte, é toda a Escritura que é proveitosa. Em Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não há outra alternativa. Não há outro caminho, não há outro meio a não ser
Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é revelado por meio da sua palavra. William Barclay conclui esse ponto para nós dizendo assim: a Bíblia é o manual de Deus para a vida e ela nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, a realizar as boas obras. Mike Pilmer vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é a nossa fonte de poder e sabedoria e ela nos equipa para o ministério e para a vida cristã. Bruce, nas epístolas pastorais, vai dizer: as escrituras são um instrumento de Deus para para transformar vidas e capacitar os crentes para o serviço. A palavra de Deus, a Bíblia, é o manual de Deus para a nossa vida. E eu vou concluir essa aula dizendo a você o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja, para o mundo, para toda a sociedade, para a pátria, para a família, para todos os segmentos. A Bíblia é a fonte segura, o guia seguro para todos. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano, com fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta, para colocar cada um diante de Deus e colocar cada um no seu devido lugar. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, para a nação de Israel, para a igreja, para as nações, para o mundo, para incluir qualquer aspecto político, social, religioso das nações. A Bíblia é a palavra de Deus. Que esse trimestre, seja uma fonte de bênção para a sua vida. Todas as 13 lições vai ficar disponível aqui, a playlist, não vamos apagar de maneira nenhuma, fica aqui disponível para você. A hora que você quiser vir aqui pesquisar, estudar, está aqui o texto sagrado, feito em vídeo, para que você possa continuar estudando a palavra de Deus. Então, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário e até o próximo trimestre, que já vem na próxima semana, já a primeira aula. Nós vamos estar postando agora com 10 dias de antecedência, para que você possa aí ter um tempo maior para você estar aqui no nosso canal pesquisando. Toda sexta-feira nós vamos estar postando com antecedência de 10 dias, não a do domingo seguinte, mas já um outro domingo de antecedência. Já estou gravando essa 13ª aula já dessa forma, nesse formato, para que eu possa conseguir agora te atender com mais antecedência nas próximas aulas do próximo trimestre. E assim a gente vai organizando aqui, dá uma correria para nós, a gente tem muita atividade, mas Deus está nos dando um tempinho para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com você. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.